Olá a todos, estamos aqui nesta Sexta-feira Santa, que nesse ano de 2023 coincide com o Dia do Jornalista, dia 7 de abril. Para marcar essa data, especialmente do Dia do Jornalista, que é também a data em que se completam 115 anos da fundação da Associação Brasileira de Imprensa, instituição da qual eu tenho muito orgulho de ter sido conselheira e depois diretora de assistência social, né? Função a qual renunciei no início desse ano por conta de um mestrado. Eu gostaria de contar duas histórias, as duas ocorridas no ano de 2014, para falar um pouco do que significa para mim o jornalismo. Uma delas eu vivenciei, né? Em abril daquele ano, eu participei de um evento no qual o saudoso escritor uruguaio Eduardo Galeano, já falecido há bastante tempo, palestrou na Pontifícia Universidade Católica do Rio, a PUC-Rio. A palestra estava prevista para um auditório pequeno, mas o público era muito grande e não cabia todo mundo. Inicialmente, a PUC decidiu que seria no auditório mesmo, né? Colocaram 2 seguranças na porta e cerca de 500 pessoas ficaram do lado de fora gritando palavras de ordem, como não é mole não, Galeano prega amor, a PUC exclusão, né? Eu estava lá e ouvi. Mas eu não estava lá naquele momento como jornalista. Eu era estudante e eu fui simplesmente porque gostava muito, gosto do Galeano e queria assistir a palestra. Eu observei que uma jornalista de um veículo, que eu não vou citar porque de fato não me recordo qual era, chegou aos berros no meio da multidão, da confusão que estava do lado de fora, dizendo: sou jornalista e quero entrar. Ela queria entrar no pequeno auditório onde alguns supostamente privilegiados aguardavam a chegada de Galeano. Não conseguindo, pegou seu carro de reportagem, e foi embora. Ela me lembrou uma lenda de um repórter que teria sido designado para cobrir uma apresentação circense. É uma história contada muito nas faculdades de jornalismo. Chegando lá, o circo estava pegando fogo, literalmente. O repórter não fez matéria. Voltando para a redação, explicou: não houve show, o circo estava pegando fogo. Levou, claro, um esporro, não é? Seu burro, isso dava uma matéria, você tinha que ter feito a matéria sobre o circo pegando fogo, né? Pois bem, a jornalista, se estava a serviço de algum veículo que eu não me lembro, deveria perceber, antes de desistir, não é, de ir embora, que a matéria não estava dentro do auditório, onde o Galeano nem havia chegado ainda, tá? A matéria estava lá fora, em meio às 500 pessoas que gritavam para poder participar do evento. E eu estava entre elas, como já disse. Galeano, no final, adorou aquele auê, vocês podem imaginar. E o evento acabou transferido para o ginásio da PUC, para onde ele foi direto e todo mundo pôde entrar. Ele próprio nem chegou a entrar no auditório.
que raio a jornalista queria fazer lá dentro, né? A outra história é do mesmo dia, mas esta eu não presenciei, apenas tive conhecimento e me marcou. O jornalista e escritor Gabriel Garcia Marques estava internado no dia 7 de abril de 2014. Fora do hospital, inúmeros repórteres davam plantão, travando batalha para ver quem daria o furo sobre sua morte. Sabendo desse batalhão de câmeras à espera do melhor ângulo para registrar o seu último suspiro, Gabo, como era conhecido, disparou. Estão loucos? O que fazem lá fora estes jornalistas que vão trabalhar, fazer algo de útil? As palavras do Gabo. Eu nunca me esqueci daquilo e até hoje reflito sobre o que seria fazer algo de útil para o grande Gabo. Com certeza, não é fazer papel de urubu atrás de carniça. Acho que talvez ele tenha tentado mostrar que um jornalista que noticia uma morte antes de outro não está fazendo com isso nada que contribua para a sociedade, mas tão somente para seu ego. Nem Galiano, nem Gabo estão mais entre nós. Nem é possível no mundo atual, é mais complicado, não é? Talvez depois da pandemia, que mais de 500 pessoas se reúnam com total tranquilidade e segurança, não é? Infelizmente, e uma grande dose de amor, como era o caso naquele dia do Galiano. Muitas sentadas no chão, como foi meu próprio caso, que assisti no chão. E talvez nem haja repórteres suficientes para ficarem na porta de hospitais 24 horas à espera da morte de um famoso, não é? Tantas demissões. Os famosos e anônimos morrem aos montes. Diante desse cenário, cabe ao jornalismo agarrar a função social da profissão e entender que ela não está na competição. Foi e é pela função social da profissão que eu ainda acredito no jornalismo. Foi e é pela função social que eu criei a TV Causas da Vida e que eu estou lutando para conseguir fazer um jornalismo ético e contra-hegemônico, né? Nesse mundo que tem tantas adversidades, né, que nos impedem muitas vezes de seguir o caminho correto. Aproveitando que é Sexta-feira Santa, eu gostaria de dizer também que eu fico muitas vezes imaginando como que os jornalistas, nós jornalistas de hoje, representaríamos, divulgaríamos, retrataríamos, reportaríamos a morte de Jesus Cristo de Nazaré. Não é? Não digo nem a ressurreição, que já está no campo, mas da fé e da teologia. Mas o fato concreto da morte. Será que, como a moça lá do evento do Galiano, ela iria querer entrar no palácio e estar lá dentro de um gabinete junto com Pilatos? Ou ela iria estar no meio da multidão entrevistando as pessoas para saber de fato o porquê que aquele homem estava sendo crucificado, aqueles homens estavam sendo crucificados, que não era só Jesus, né? E como os jornalistas daquela época
chamaram Jesus, e como nós chamaríamos hoje? O bandido, muito provavelmente, né? E, muito provavelmente, sem grandes apurações que permitissem chamá-lo de bandido, né? Porque muitas vezes, hoje em dia, jovens de periferia, mulatos, negros, como Jesus era, são chamados de bandidos sem grandes critérios para isso, né? Então, fica a reflexão, uma excelente Páscoa a todos e muito obrigado a todos que me acompanham e acreditam no meu trabalho.